E seja bem-vindo /vinda ao Zats, ou Exatas Exatas para os não tão íntimos. Meu nome é Humberto Manarino, mamma mia. E no vídeo de hoje a gente vai corrigir redação. Mês passado eu pedi para vocês postarem naquele vídeo de correção de redação e tudo mais, redações completas com o tema o impacto da tecnologia nas relações familiares. Muitas redações, realmente muitas redações. Eu agradeço a todos que participaram. Infelizmente não vai dar para corrigir todas, porque realmente, eu sou humano, eu só tenho 24 horas por dia. Foram sorteadas dessas 300 redações, praticamente 5. E não vai dar para corrigir todas nesse vídeo daqui, porque a gente vai fazer um negócio um pouco mais aprofundado. Então fica de olho nos Zats, porque ao longo dessas semanas vai estar saindo vídeo de correção de redação. Foram 5 los maravilhosíssimos sorteados, está aparecendo aqui na tela. Se você é um desses 5, lembra de mandar um e-mail para... tá aparecendo aqui com um print do seu comentário lá naquele vídeo. E lembra de editar o seu comentário colocando ganhei bem grande em cima para você provar que você pode editar o seu próprio comentário para evitar fraudes, ok? Manda esse print lá no meu e-mail que vocês vão ganhar. Já ganharam os 5 ganhadores uma apostila de redação da Vem Pra Mim Medicina, da Alana, linda e maravilhosa. Eu poderia ter jogado a cartada na Alana e falado, Alana, por favor, eu te divulgo, você me dá a sua apostila? Sim, mas não, eu comprei a apostila, porque vale a pena, eu tô dando uma folheada. Muito boa essa apostila de redação da Alana. Obrigado, beijo pra Alana. E também esses 5 ganhadores, eu acho que é assim que se fala em italiano. 5 eu sei que é, o outro eu acho que não é não. Também vão ganhar esses 5 junto o mapa da história, que é um mapa bonitinho, conceitual, feito por um aluno de design que entrou em contato comigo. Ele fez sequencialmente aqueles mapas mentais bonitinhos, sabe? Se você é daquele tipo de aluno visual e que gosta dessas tabelinhas, gosta desses negócios mais coloridos, mais organizados, super vale a pena. Eu vou deixar o link para Vem Pra Mim Medicina e o link para esse mapa da história aqui na descrição. Hoje a gente vai corrigir uma dessas 5 redações e vou estar postando toda quarta-feira, meio-dia, 2 vídeos por semana nessa reta final pro Enem. Quarta-feira, meio-dia, vai ter cada semana uma nova correção de redação, ok? A gente vai começar a corrigir essas redações. A primeira vai ser a do Daniel Oliveira. Ok, palmas pro Daniel. Daniel ganhou o mapa da história, ganhou a apostila de redação e ele ganhou a oportunidade de fazer o Humberto corrigir a redação dele no dia do aniversário do Humberto. Pois é, como é que se passa o aniversário, Humberto? Corrigindo redação. Não tá fácil pra ninguém. Importante lembrar que foi como mais um exercício, eu não simulei 100% as condições do Enem. Teria sido mais interessante separar alguns textos motivadores, tudo mais, para direcionar mais o tema. Mas as redações de vocês foram bem direcionadas a essa ideia do impacto da tecnologia nas relações familiares. Nos próximos que a gente for fazer, mais pra frente, começa a colocar uns textos motivadores, uns negocinhos um pouco mais Enem mesmo. Mas esse daqui não teve texto motivador, foi mais a ideia que você tinha mesmo. Vamos dar uma olhada nessa redação. Olha o Daniel aqui, ele postou a redação faltando um dia para o sorteio. Então deu muita sorte, palmas para o Daniel, ganhou a apostila e o mapa da história. Mas vamos lá então começar, como é uma redação completa vai ser um pouquinho mais de tempo. Simbora! A Segunda Guerra Mundial, vamos colocar a Guerra Mundial maiúsculo, né? Trouxe grandes avanços tecnológicos que beneficiaram a sociedade. Atualmente temos smartphones, tablets e computadores. Entretanto, essas ferramentas que facilitam a vida das pessoas vêm criando barreiras entre elas. Principalmente afetou negativamente o diálogo e empatia no meio familiar. Então vamos lá, alguns comentários sobre a introdução antes da gente passar para o desenvolvimento e a conclusão. Primeira coisa é a primeira frase. A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços que beneficiaram a sociedade. Ok, mas uma primeira frase mais forte já causa um impacto maior no corretor. Você simplesmente falar que trouxe benefícios à sociedade parece aquele negócio comum demais, sabe? Aquele lugar comum. Então, simplesmente falar que trouxe avanços tecnológicos que beneficiaram a sociedade, você usou uma frase muito grande para falar aquilo que todo mundo já sabe. Então, talvez dá uma olhada nessa primeira frase para fazer algo mais marcante. Atualmente, depois você fala principalmente negativamente, já fica de olho nisso, porque mente, começa essa cacofonia também não é muito interessante. Atualmente temos smartphones, tablets e computadores. Entretanto, essas ferramentas que facilitam a vida das pessoas vêm criando barreira entre elas, vêm com acesso circunflexo, porque estas ferramentas no plural. Então, vem criando barreiras entre elas.
Ah, tá. Entre elas, você está se referindo a pessoas. Ok. Principalmente, afetou negativamente o diálogo e empatia no meio familiar. Diálogo, né? Não diálogo. Você pode falar afetou de forma negativa, alguma coisa assim, ao invés de afetou negativamente, ente. Ok, de início é isso. Depois a gente dá uma olhada mais geral na redação como um todo. O primeiro aspecto a ser ressaltado é a conversação entre os membros da família. Antigamente, de novo, né? Presta atenção nisso. Nos tempos pré-globalização, quando o acesso com crase, tecnologias era consideravelmente, não tem acento no considerável, quando o acesso às tecnologias era consideravelmente menor, antes mesmo do consumismo, era comum as pessoas sentarem à mesa e conversarem. Logo, com o cenário atual, no qual TVs, celulares e computadores acabam isolando os indivíduos em seu espaço particular, no qual a comunicação é feita digitalmente. Cuidado para não ser muito determinista na sua redação. Porque, olha só, antes mesmo do consumismo, antes desse tempo pré-globalização, não existia consumismo? Você está dando a entender isso. Ok, talvez o consumismo tenha ficado muito mais vigente depois dessa era globalização. Mas você falar que antes disso não tinha consumismo, não é verdade. Tinha consumismo, mas de outras formas. Ele se mostrava de diferentes maneiras. Então, antes do consumismo, não. Eu entendi o que você quis dizer, mas elabora um pouquinho mais isso para não ficar muito determinista e muito fora da realidade. Porque o corretor também olha isso. Se você está usando argumentos concretos e condizentes com a realidade ou está viajando. Nesse caso aqui, antes mesmo do consumismo, não. Tinha consumismo. Era comum as pessoas sentarem à mesa e conversarem. Hoje em dia não é mais? Hoje em dia tá bom, diminuiu, mas cuidado de novo. Você está dando margem a interpretações que não condizem muito com a realidade. Parece que é muito preto no branco. Antes não tinha consumismo e as pessoas sentavam e conversavam. Agora tem consumismo e não é mais comum as pessoas sentarem e conversarem. Bota um pouco mais de tons de cinza aí no meio, para não ficar preto no branco e dizer antes sim, agora não. Logo, com o cenário atual, no qual televisões, não abrevia TVs, celulares e computadores acabam isolando os indivíduos em seu espaço particular, no qual a comunicação é feita digitalmente. A frase continuou. Vamos ver se eu consigo me deixar claro. Logo, com o cenário atual, aí você está especificando o cenário atual. Nesse cenário atual, Nesse cenário atual, TV, celulares e computadores. E também tiraria a vírgula, né? No qual TV, celulares e computadores acabam isolando os indivíduos em seu espaço particular. Nós temos o verbo e esse é o sujeito. O sujeito do verbo é TV, celulares e computadores. Esses negócios acabam isolando os indivíduos, então não se separa sujeito do predicado, por isso que não tem a vírgula. No qual TV, celulares e computadores acabam isolando os indivíduos em seu espaço particular, e aqui você abriu mais um parênteses para especificar de novo o antes. Esse no qual o outro aqui está especificando o de antes. Percebe que você começou a frase e falou logo isso, no qual isso, e você não fechou a frase. Aí ficou Aí acabou o parágrafo. Cuidado com frases muito longas também. Se você usa frase muito longa, você acaba se perdendo dentro da frase, você começa a jogar alguns conectivos, será que é no qual mesmo? E aí começa a se perder. Então, se você não tem muita confiança para frases muito longas, é até melhor, não, mesmo que você tenha confiança, não usa frase muito longa, vai cortando no meio, usa conectivos mais simples. Se você quer usar as três ideias, as ideias de que o cenário atual, se você quer usar a ideia de televisões, celulares e computadores isolando os indivíduos, e a ideia de que a comunicação é feita digitalmente, ok, nós temos três ideias, mas essa construção daqui você foi abrindo. Se você reorganizar esses três argumentos, por exemplo, você poderia falar, no cenário atual a comunicação é predominantemente digital. Ela não é feita digitalmente, ela é predominantemente digital, ainda tem o boca a boca. Você usar isso e dizer que isso pode provocar que TV, celulares e computadores isolam os indivíduos em seus espaços particulares. Tem esse risco, entendeu? Mas não abrir três parênteses e não fechar. Com os mesmos argumentos você pode formar uma frase mais coesa. Então, toma cuidado com isso. E de qualquer forma, o parágrafo de desenvolvimento
como é um Enem, e o Enem quer uma redação dissertativa argumentativa, ele quer bastante que você mostre que você entendeu o tema e mostre a sua opinião, a sua indignação perante o tema. Então esses parágrafos de desenvolvimento, a conversação, ela está reduzindo, as pessoas estão ficando mais distantes e tudo mais. Ok, é isso que está acontecendo, mas é como a gente conversou naquele vídeo lá em que eu analisei minha própria redação. Por mais óbvio que seja que isso é um problema, o corretor quer saber que você entendeu que isso é um problema. Então, ao invés de você só falar as pessoas estão mais distantes, você pode expressar mais, seja um pouco mais agressivo, falar lamentavelmente as pessoas estão se tornando mais distantes. De alguma forma você expressar que você entende que isso é um problema, porque senão fica um texto muito expositivo, e muito expositivo não é o que eles querem. Eles querem dissertação, texto dissertativo argumentativo. Então bota mais o dedo na ferida, pode ser um pouquinho mais agressivo, claro, sem usar palavrão, sem usar essas coisas, mas sem só apresentar a ideia. Diz que ela é um problema, porque no fim você vai ter que fazer uma proposta de intervenção para corrigir o problema, não só corrigir o fato que você expôs. O segundo aspecto a ser ressaltado, não se separa sujeito do predicado, é a falta de atenção dos pais para com seus filhos. Devido a eles estarem entretidos em suas redes sociais, né, no caso, acabam sendo negligentes na educação e até com os sentimentos deles. Logo, gera-se um ar de abandono, podendo causar depressão nas crianças. De novo, o que a gente tinha falado aqui na introdução, dizendo, ok, os impactos beneficiaram a sociedade. Ok, bacana, mas desse jeito está muito preto no branco. Que nem aqui, podendo causar depressão nas crianças. Muito preto no branco. Isso aqui pode causar depressão. Seja um pouco mais sutil na hora de construir essas frases, porque senão, mesmo... Eu entendi o que você quis dizer. Esse ar de abandono pode ser um dos fatores que determina o surgimento de um estado de depressão nas crianças. Alguma coisa assim. Não com essas palavras. Ficou meio esquisito essas palavras. Mas não podendo causar depressão. Se A, então B. Tá muito lógico isso. Tá muito direto. Mas já tinha umas coisinhas antes que eu queria falar. Devido a eles estarem entretidos em suas redes sociais, aqui, é eles quem? Os pais ou os filhos? Eles dá para remeter aos dois. Então toma cuidado. Devido a eles estarem entretidos em suas redes sociais, vírgula, né? Devido a alguma coisa, algo acontece. Você inverteu a frase, né? Porque a frase na ordem direta é algo acontece devido a isso. Se você coloca o devido a isso antes, você tem que isolar. Devido a isso, algo acontece. Devido a eles estarem entretidos em suas redes sociais, acabam sendo negligentes na educação e até com os sentimentos deles. Os dois parágrafos do desenvolvimento seria mais legal esse dedo na ferida, essa sua marca de autoria. E, na conclusão, vamos dar uma olhada. Portanto, para lidarmos com essas situações, de novo, ao invés de situações... Pode falar, é um problema sim, tem que corrigir esse problema. Situações está muito, parece que você está olhando de fora assim, sem querer se meter no problema, sem querer dar a sua opinião. Mas dissertação, texto dissertativo argumentativo, pode dar opinião sim, pode falar que é uma chaga social. Portanto, para lidarmos com isso, é preciso que o Estado com E maiúsculo, né, Estado, através de propagandas, não só na TV, mas também... Só uma coisa, antes da gente continuar, não se usa através nesse sentido. Todo mundo usa através nesse sentido. Através é só quando você está usando no sentido de fisicamente atravessar alguma coisa. Fisicamente. Se não é fisicamente atravessar alguma coisa, não é através de, é por meio de. Através de propagandas está errado. É preciso que o Estado, por meio de propagandas, não só na TV, televisão, mas também nas plataformas digitais, como Facebook e YouTube. Né, letras maiúsculas, alerte as famílias acerca desta problemática. Aqui você falou que é problemática. Aqui é mais interessante, mas já vai botando. Pode dizer que é problemática sim. E a cerca é junto, né? Senão seria realmente a cerca branca que cobre a casa do vizinho. Não. Mas também nas plataformas digitais, como Facebook e YouTube. Alerte as famílias acerca dessa problemática, a fim de criar um ambiente saudável e acolhedor nos lares dessas. Primeiro, o a fim seria separado, a fim de alguma coisa, com a finalidade de alguma coisa. A, realmente a preposição, fim, de finalidade,
Afim junto, não. Afim junto é semelhante, né? A ideia de semelhança, não. E começar uma frase com afim não faz muito sentido. Você cortou a frase aqui, você está falando que é necessário que o Estado faça isso, ponto. A fim de criar. Não, é necessário que o Estado faça isso a fim de criar. Tudo junto, tudo uma frase só. Num ponto final. A fim. A fim de criar um ambiente saudável e acolhedor nos lares dessas. Dessas o quê? Ah, tá. Das famílias. Eu tiraria o dessas, simplesmente. Nos lares. Nos lares. Já tá implícito quais são os lares. Nos lares. E, de qualquer forma, a frase está muito longa. Você percebeu que só teve uma frase, desconsiderando a do ponto final, que na verdade não deveria ter cortado, só teve uma frase inteira até aqui. Portanto, para lidarmos com essas situações, é preciso que o Estado, por meio de propagandas, não só na TV, mas também nas plataformas digitais, como o Facebook e YouTube, alerte as famílias acerca dessa problemática a fim de criar um ambiente saudável e acolhedor nos lares. Corta no meio, coloca alguns pontos finais. Portanto, para lidarmos com essa situação, é preciso que o Estado tome medidas emergenciais. Aí você descreve essas medidas emergenciais. Falar de campanhas no Facebook, YouTube, tudo mais. Vamos só fechar a conclusão para eu fazer um comentário sobre a proposta de intervenção em si. Cabe aos criadores de tecnologia, como Apple e Microsoft, incentivar o uso moderado e consciente de seus aparelhos. Não cabe à Apple e à Microsoft. A Apple e a Microsoft, eles não vão se preocupar com isso e não é uma proposta muito viável também. E como o Enem esse ano mudou um pouco a ideia de proposta de intervenção, a proposta de intervenção do Enem, não sei se agora vocês... Deixa eu fechar aqui, depois a gente dá uma outra olhada. Proposta de intervenção esse ano, que é uma proposta de intervenção, pode ser só uma, mas extremamente detalhada, que é muitos detalhes mesmo. Na apostila de redação da Alana, da Vem Pra Mim, Medicina linda, maravilhosa, ela falou, você tem que responder 4 perguntas. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? E para que vai fazer? Por que vai fazer? Qual que é o resultado que está esperando dessa medida? Quem vai fazer? Aqui no caso você falou, o Estado. Estado quem? Que entidades governamentais? Opa! Que elementos do Estado? Mais específico, mais especificidade mesmo. Por meio de propagandas, não só na TV, mas nas plataformas digitais. Que tipo de propaganda? Especifica um pouco mais. Você vai ter 9 linhas na conclusão, talvez até 10. Não sei se 10 é demais um pouco. 8, 9 linhas na conclusão para você especificar muito. Especifique muito, porque é isso que eles vão querer esse ano. Não só em plataformas digitais. Alerte as famílias acerca dessa problemática. O Estado vai alertar as famílias. Só alertar não vai resolver nada. Só conscientizar não vai resolver nada. Um pouco mais de intervenção, um pouco mais de profundidade nessa proposta de intervenção para gabaritar a competência 5. Além de criar a fim de criar um ambiente saudável e acolhedor nos lares. Ok, aqui você disse um pouquinho do para quê, né? Mas ir um pouco mais a fundo, dizer para promover maior interação entre as famílias, e aí você poderia retomar algum argumento que você usou no desenvolvimento, dizendo que as famílias estão se pulverizando, estão se separando, isso diminui. Você falou da depressão aqui, você poderia ter retomado um pouco da depressão, falado disso, retomar os aspectos que você foi colocando no desenvolvimento para fechar a redação, para fazer um ciclo mais completo do que simplesmente apresentar outras ideias na conclusão. Ok? Vai mais a fundo, nos parágrafos de desenvolvimento coloca mais um pouco das suas marcas de autoria, dizer que isso é sim um problema, pode falar à vontade. Ops! Uma última coisinha que eu queria falar é que aqui é o primeiro aspecto, o segundo aspecto, você está repetindo esse primeiro aspecto, segundo aspecto, então calma lá, você tem outros vocabulários, percebe-se que você tem um vocabulário bom, então não repete esse tipo de coisa. O primeiro aspecto a ser ressaltado, ok. Ademais, ainda nesse sentido, um outro desafio a ser superado é a falta de atenção dos pais para com seus filhos. Ou alguma coisa assim, sabe? Usar algum outro conectivo, usar algum outro desses para não ficar igual. E eu acho que, como um comentário geral, é isso. Claro que teria algumas coisinhas um pouco mais, mas aí é mais marca de estilo do que marca de realmente coisa de
tirar ponto. Se você percebeu mais alguma coisa nessa redação que eu não falei aqui, coloca aqui embaixo, ok? Para ajudar o Daniel, para ajudar eu, porque eu também vou ver ajudar eu. Isso seria um negócio a corrigir. Para ajudar todo mundo se ajudando, coloca aqui embaixo o que você achou. E, gente, agora toda quarta-feira até o Enem, quarta-feira, meio-dia, vai estar saindo uma dessas correções do nosso sorteiozinho, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no sininho de notificações, dê o seu like e eu vejo vocês na quarta-feira, porque hoje é segunda, né? Quarta-feira com uma próxima Correlation de Redation. Muito obrigado e fui!